Pessoal, agora que nós conseguimos entender, né, o que é força eletrostática, né, quantitativamente a gente já sabe que ela é dada por F é igual a K0, né, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado, né? Lá eu tinha falado que era R, mas tanto faz, CR, D, o que interessa é a distância, tá, entre as cargas. Então, se eu tenho uma carga aqui e uma carga aqui, eu vou ter uma distância D entre elas, e aí é esse termo, aqui, ó, tá? Beleza. Ah, a gente viu também que essa força, ela não é necessariamente só atrativa, ela pode ser repulsiva também. E a forma mais correta de escrever essa fórmula, né, vai ser Q1, Q2 sobre 4π epsilon 0d ao quadrado, né? Porque esse K0 aqui é igual a 1 sobre 4π, né, vezes epsilon 0. E aí eu havia falado que essa constante inteira aqui era um valor lá, né, na última aula, mas não é. Isso aqui é 9. Nossa, a mesa digitalizadora tá falhando. Então é 9 vezes 10 aproximadamente, tá, gente? É 9 vezes 10 elevado. Deixa eu pegar aqui a minha anotação. Esses valores constantes geralmente a gente pega na prática, né? Vocês, no caso, vão pegar na prática. Mas eu, como já estou mais livre, né, de fazer as provinhas que vocês têm que fazer, então eu me dou esse luxo de esquecer de vez em quando, né? Aqui é 9, tá? Então esse epsilon 0 aqui, ele vale, aliás, essa constante inteira vale isso aqui, tá? Mas esse epsilon 0 ele também tem um valor, tá? Se você quiser usar ele apenas, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Coulomb ao quadrado por metro ao quadrado, Newton, né, por Newton. Isso aqui ele tem dimensão, né? Newton, metro ao quadrado, Coulomb por Coulomb, aliás. Por Coulomb. Pronto. Então essas noções aqui a gente viu nas aulas anteriores, tá? Vamos agora entender o que é um campo, principalmente o que é um campo elétrico, tá? Ó, pessoal, a história do campo, a gente tem que imaginar, usar muita imaginação, tá? O campo, um campo na física, né? A seu rigor, a gente não vai tratar que é a rigor. Mas com uma boa aproximação, tá? O campo é um lugar do espaço. Essas listas aqui, qual que eu estou dizendo que é um lugar, tá? Um lugar do espaço onde existe a interação, né, com uma matéria, de forma que essa interação ela pode, aliás, ela pode não, ela vai se, vamos dizer assim, se mostrar, né, como um evento físico, como um fenômeno físico, tá? Então isso é um campo, um campo. Professor, que diabo é isso que você falou? Esse campo, esse nome campo tá muito feio, né? Ou letra feia. Ó. Meu pai eterno, olha isso aqui. Vamos lá, vou caprichar agora, peraí. Pronto. O campo aqui que a gente tem mais, vamos dizer assim, interações com ele, né? Seria o campo gravitacional. Ou seja, uma região do espaço, e se eu falo do espaço no sentido matemático, é um espaço, é tipo um lugar onde acontece coisas, não necessariamente o espaço sideral, tá? Então, o campo gravitacional é onde a massa
ao interagir com esse campo, né? Com esse lugar no espaço, vamos botar assim para não ficar um português tão carregado, né? Interage com esse lugar, que nós visualizamos essa interação como uma força. Isso é engraçado, né? Porque a gente não se apercebe. Mas só existe força gravitacional porque existe massa. Não existe força gravitacional sem ter a massa, chamada massa gravitacional barra inercial. Gravitacional barra inercial, ok? Então essa noção de campo aqui é suficiente e ao mesmo tempo é necessária para que a gente entenda o que é um campo, né? Um campo elétrico, tá? Então, por exemplo, se o campo gravitacional é o meio onde a massa dos corpos interagem e também o qual podemos observar o fenômeno, o qual é que damos o nome de força gravitacional, ou seja, gravidade. O campo elétrico é o espaço onde a carga interage interage com o campo, né? E que podemos observar um fenômeno que damos o nome de força eletrostática. Ok. Então preste atenção. Só existe força eletrostática porque existe um lugar do espaço onde a interação que a carga elétrica faz com esse espaço, né, faz daí surgir um evento que nós damos o nome de força eletrostática. E é só por isso. Tal é que, matematicamente, a gente chama de campo elétrico, e aí a gente vai denotar aqui com um E maiúsculo a quantidade de força por carga, ou seja, quanta força cabe em um elemento de carga do espaço em questão, tá ok? Então essa é a formulazinha do campo elétrico, tá? A gente pode escrever ela também como E é igual a força. Quem é a força? Então a força vai ser K0 Q sobre R ao quadrado sobre Q. Se a gente repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, a gente vai acabar eliminando uma das cargas, né? E podendo reescrever a equação como sendo K0 Q'
sobre R ao quadrado. Então, essa aqui é o valor do campo elétrico, tá? A gente pode também reescrever ainda a formulazinha do campo elétrico como Q' 4π ε0 R ao quadrado, certo? Então essa é a formulazinha que a gente vai utilizar. Bem, professor, ok. Mas você falou em aulas anteriores que na natureza o elemento carga separado, por exemplo, esse elemento aqui, né? Esse elemento aqui, chamar ele de próton, sozinho ele não se encontra. Ok, você lembrou certo, se você lembrou assim. Então, professor, como é que essa fórmula que você está mostrando, tanto a da força quanto do campo elétrico, elas podem ser associadas na natureza a corpos que não são necessariamente cargas cargas pontuais, né? Uma carga apenas, aliás, são um conjunto de cargas. É o chamado princípio da superposição. O que é um princípio da superposição? O princípio da superposição ela nasce de uma ideia vetorial, né? Da idealização de força e de campo elétrico, tá? Por que, professor? Porque é conveniente dizer que o campo elétrico gerado por uma carga positiva ela tem sentido radial saindo da carga, tá? Guardem isso, aqui é linhas de força, tá? Isso aqui é importantíssimo. Então, quando é positivo, o campo elétrico da carga pontual sai. Ele sai da carga. O professor quer dizer que quando a carga é negativa, é isso que eu estou pensando mesmo, professor? Bem, depende, você está pensando o que, né? Eu não sei o que você está pensando aí. Mas, se você pensou que o campo, no caso da negativa, ele entra, né, tem um sentido radial, quando eu falo radial é do raio. Um raio, como fosse uma reta que tende a passar pelo meio da figura, tá? Ele entra, né, tem sentido para entrando na superfície da carga pontual, ok? Esse princípio da superposição, ele nasce da ideia de que se eu tenho um conjunto de campos elétricos, né? Isso aqui é igual ao campo resultante. Parece com aquela ideia de força resultante, você lembra? Então, em outra notação, o campo elétrico é igual à somatória, é igual à somatória dos campos elétricos, tá? Do I 0 até N, né? Então, isso aqui é a somatória, esse é o princípio da superposição, tá? Ok, muito bem. A mesma coisa vale para a força, tá? Para a força elétrica. Então, a força elétrica resultante é igual à soma de todas as forças, que não tem muito segredo, porque a gente já faz essa continha lá na lei de Newton, né? Vocês lembram? Que é igual à somatória de todas as forças, tá? Todas as forças elétricas. E uma dica aí em x e y, tá? Você pode decompor essas forças em x e y, eu vou demonstrar fazendo questões, mas aí fica a cargo da próxima aula a gente começar a fazer uns exemplozinhos de forma didática aqui nas aulas, tá? Até mais.